ao Dr. Tiago Gomes Viana a sua contribuição e convido agora o presidente da Sociedade Budista do Brasil, o psicólogo João Paulo Neri Rafael. Bom dia a todos. Gostaria de saudá-lo e parabenizá-lo, ministro, pela iniciativa. Para nós foi um pouco espantoso e, em algum grau, é até atípico para budistas, especialmente os monges, mas mesmo para budistas leigos, não ordenados, é um pouco atípico fazer parte de solenidades mais políticas, tal. Mas o nosso entender foi que essa audiência pode sim contribuir, né, para a democracia do Brasil. Quando o senhor falou democracia contemporânea, eu fiquei pensando como a ideia de democracia é antiga e, ao mesmo tempo, como ela necessita de construção constante, né? Como é difícil, na prática, construir de maneira coerente, tolerante e amorosa os ideais um dia pensados na Grécia Antiga, né? Bom, óbvio que, a partir do convite, eu tive que me debruçar um pouco sobre o tema e fiquei bem feliz de não ser o primeiro a falar, de modo que eu pude ouvir um pouco vários expositores e aprender um pouco com eles e até parabenizá-los por uma pesquisa bem grande sobre o assunto. Então, portanto, eu acho que o que seria mais benéfico para ocupar esse pouco tempo de fala seria uma fala um pouco mais espontânea, já que o estudo sedimentado não foi exatamente o meu foco aqui. Eu acredito que a maioria das grandes religiões e provavelmente quase todas as religiões têm um foco muito grande no amor, na felicidade, na tolerância. Mas focando no amor, em oposição ao ódio, à raiva e todas as formas de violência, gostaria de citar uma parábola que é atribuída nos textos antigos do budismo, uma parábola que está contida no Cânone Pali, que, segundo os historiadores, seriam os textos mais antigos dos ensinamentos budistas, onde o Buda diz que se um monge, um discípulo, mas especialmente um monge budista, ao ser assaltado por assaltantes, tiver seus braços cerrados por um serrote e suas pernas cerradas por um serrote, apenas por maldade e entretenimento dos seus algozes, se ele, por um segundo sequer, manter em sua própria mente um pensamento de raiva ou ódio contra aqueles que apenas por diversão lhe torturam de maneira incessante, ele não pode ser considerado o meu discípulo, diz o Buda. Bom, é óbvio que é um padrão um tanto alto, né, para a maioria dos seres humanos,
Recentemente eu mesmo fui assaltado à mão armada. Minha primeira reação foi boa, a segunda foi até melhor, mas depois de um tempo fiquei um pouco, para não quebrar aqui o decoro, fiquei um pouco enraivecido. Mas eu acho que isso alude, né, para um padrão que com certeza também é o padrão da religião predominante no Brasil, né? A religião cristã, digamos assim, dentro das suas mais variadas formas. É óbvio que não há um cristianismo, mas concebendo e concluindo e concordando que todos vêm do mesmo Jesus Cristo, que na cruz teria rezado pelos seus algozes numa atitude elogiável pelo próprio Buda, às vezes eu confesso que eu fico um pouco espantado com manifestações de ódio travestidas de tradição. Acho um tanto quanto espantoso. E isso não é um problema, obviamente, apenas do cristianismo, nem tampouco do islamismo, e também é um problema do budismo, especialmente, obviamente, em países budistas, Sri Lanka, Tailândia, Myanmar, né? Parece que a maioria tem bastante dificuldade de refrear instintos de ódio. Parece que a maioria tem bastante dificuldade de refrear o desejo por hegemonia, o desejo por ser totalitário. Então, infelizmente, nos países budistas, especialmente nos países do budismo Theravada, o qual a Sociedade Budista do Brasil representa, a violência étnica e religiosa também não é inexistente. O que me faz pensar que realmente o amor incondicional pregado pelos grandes mestres é, antes de tudo, um desafio individual de cada um de nós, sejamos nós cristãos, budistas, judeus, muçulmanos, ateus e tantas outras opções que seria impossível citar. Diante de tudo isso, eu vou agir de maneira tradicionalmente budista e não darei uma opinião direta sobre o assunto em questão. Não direi o que deve ser feito, mas gostaria apenas de deixar registrado que o amor sempre trará a harmonia, enquanto que o ódio jamais vencerá o ódio. Existe uma passagem budista em que o Buda diz que o ódio jamais será vencido pelo ódio, apenas o não-ódio vence o ódio. Esta é uma lei eterna. É interessante essa passagem contida no Dhammapada 5, porque o Buda não diz que esta é uma lei budista. Ele diz que é uma lei, mais ou menos como a lei da gravidade. Se você alimenta o ódio com ódio, o ódio só aumentará. Se você tem sabedoria e amor no coração e tem capacidade de perdoar e amar o seu inimigo, o seu amigo, o seu diferente, o seu próximo, o seu amigo, o amor só tende a crescer. E eu acho que
alguns dos aspectos mais importantes da democracia têm muito a ver com a ideia do amor, na medida em que a democracia tenta, com muito custo, proteger as minorias, sejam elas étnicas, religiosas, mesmo políticas. Então, eu gostaria apenas de deixar registrado que eu gostaria de provocar um pouco todos aqueles que têm, né, uma fé cristã, que refletissem da maneira mais sincera possível sobre a verdade histórica e incontestável de que Jesus, pelo menos no sentido histórico, sempre esteve próximo das minorias. Sempre se pautou pelo amor incondicional com relação a todos os seres humanos. Acredito que se a gente conseguisse refletir dessa maneira, de maneira hiper sincera, a harmonia na nossa sociedade, com certeza, seria maior. Bom, dito isso, eu gostaria apenas de contar um pequeno caso. Eu me tornei budista faz 10 anos, mais ou menos, 11 anos. Faz 10 carnavais que eu passo todos eles em silêncio. São 10 dias de silêncio absoluto, o que é uma prática um tanto quanto diferente para a maioria dos seres humanos, inclusive para muitos budistas. E recentemente eu fui para São Paulo, e por isso eu vim de São Paulo. Eu fui para São Paulo, do Rio, acompanhando 2 anagárikas, né, 2 meninos que estão querendo se ordenar na Tailândia, e nós passamos em Aparecida, porque um deles acredita ter sido salvo pela Nossa Senhora num acidente de ônibus muito tempo atrás. Então, antes de virar monge budista, ele achou de bom tom passar lá, e nós assim fizemos. E foi bem interessante. Éramos 5 budistas, lá em Aparecida. Nós nos divertimos à beça e ficamos verdadeiramente inspirados, religiosamente, inclusive, com a construção, com o tamanho da construção, e até com a gratidão do Rafael, que hoje já está na Tailândia, buscando ordenação monástica, com a gratidão dele com a Nossa Senhora. Eu, pessoalmente, talvez um pouco mais até, porque em algum grau eu fui parar no budismo diante da perplexidade com relação ao tema do amor, o amor incondicional. E, pessoalmente, acreditei que o método budista, por ter um caráter um pouco mais sistemático e objetivo, me traria maior possibilidade de realizar o amor que havia sido me apresentado pelo próprio Cristo, né? Então, estritamente falando, eu também poderia dizer que minha padroeira no caminho budista é a Nossa Senhora. Por mais brasileiro que isso pareça, é uma história real. Então, eu gostaria de deixar registrado no sentido de considerar que não necessariamente nós precisamos nos degladiar para defender os nossos credos. Eu acredito que, na verdade, por mais ilógico e contraintuitivo que pareça, o mais elogiável pelos mestres que fundaram as nossas religiões provavelmente seria nós nos tolerarmos
na diferença e nós nos amarmos uns aos outros de maneira o mais perfeita possível e assim criar uma sociedade mais harmônica e, quiçá, verdadeiramente democrática. Obrigado a todos e tenham um ótimo dia. Obrigado, ministro, pela oportunidade e pela iniciativa louvável. Eu agradeço ao senhor João Paulo Nery Rafael por ter concordado em participar, ter cedido à minha insistência para que viesse hoje aqui participar desse evento e contribuir para a diversidade e o pluralismo que é o objetivo desta sessão. Eu, quando ouvia o senhor João Paulo Nery Rafael, a propósito do colega que ia se ordenar monge budista, mas foi antes agradecer a Nossa Senhora em Aparecida, lembrei de uma passagem que se atribui a um físico quântico, ganhou o prêmio Nobel, Niels Bohr, e dizem que ele tinha ao lado, na porta do gabinete de trabalho dele, uma ferradura. E então alguém perguntou a ele, como ele, um cientista declaradamente agnóstico, que vivia na objetividade da vida, por que ele tinha uma ferradura ao lado do seu gabinete de trabalho? Ele respondeu, é que dizem que dá sorte mesmo para quem não acredita. Então, eu gostaria